à vontade, delataram todo mundo e estão agora livres lá em Nova York. A questão é muito mais importante do que simplesmente dar uma satisfação à indignação que muitos sentem diante de crimes que acabaram compensando. A Lava Jato diz que rever os termos do acordo de delação premiada equivale a desautorizar um de seus principais instrumentos de combate à corrupção. Com a palavra, o Supremo. E você vai ver também. O Procurador-Geral da República diz que Michel Temer fez uma confissão ao confirmar a conversa com o empresário Joesley Batista e pede autorização ao STF para ouvir o presidente. A decisão de mandar prender após condenação em segunda instância volta a ser discutida entre ministros do Supremo. O que quer dizer a expressão CX2, registrada em um manuscrito encontrado no apartamento de Aécio Neves, no Rio? E mais, o pedido de demissão da presidente do BNDES. Os gols da noite. Você se considera uma pessoa multitarefa? Na coluna do economista Samidana, o desafio de combinar eficiência e falta de tempo. Nem sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo melhora o desempenho. E na coluna de Nelson Mota, a musa da Jovem Guarda. Wanderleia completa 70 anos como uma guerreira vitoriosa que endureceu sem perder a ternurinha. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. O Supremo Tribunal Federal se prepara para eventualmente rever os termos da delação premiada assinada pelos donos da JBS com a Procuradoria-Geral da União, da República, Procuradoria-Geral da República. Delação essa homologada pelo próprio Supremo. Vamos ao vivo a Brasília com Cláudia Bontempo. Cláudia, boa noite. Cláudia, é uma disputa importantíssima. Os procuradores da Lava Jato dizem que essa delação, os termos dela acertados com a Procuradoria da República, eu não vou errar de novo, esses termos têm força de contrato. Ministros do Supremo dizem outra coisa, que eventualmente os procuradores cometeram uma ilegalidade ao não aplicar qualquer punição aos delatores. Bom, a gente sabe que os termos do acordo são polêmicos. Os delatores não foram presos e estão fora do país. Não foram nem denunciados e ganharam perdão judicial. O ministro Gilmar Mendes é a favor de que o tema seja discutido em plenário. Eu tenho a impressão de que nós vamos ter que discutir esse tema da homologação. Eu já tinha discutido com o ministro Teori, no sentido de que essa matéria fosse discutida pela turma. Porque o que a lei diz? Que o juiz é que homologa. O juiz aqui não é o relator, quando se trata de tribunal. É o próprio órgão. Portanto, ele pode até fazer a homologação prévia, mas sujeita a referendo. Gilmar Mendes concluiu dizendo que, pelo fato de a delação envolver o presidente da República, o tema deverá ser discutido no plenário do Supremo, William. Cláudia, há uma pressão forte mantida pela Procuradoria, hoje eu estou errando com eles, hein? A Procuradoria-Geral da República sobre o próprio Supremo. O Rodrigo Janot, ele pede para ouvir o presidente Michel Temer, alegando que o presidente teria feito uma confissão naqueles pronunciamentos durante os quais ele se referiu às gravações feitas com ele e o Joesley pelo delator. Hoje o Procurador-Geral da República pediu o depoimento dele, de Temer, no inquérito que investiga a prática de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução à justiça. A decisão será do ministro do Supremo, Edson Fachin. No pedido, Rodrigo Janot refez o histórico das acusações dos delatores, das gravações e de pronunciamentos do próprio presidente. Em que pese Michel Temer alegar ilicitude da gravação e questionar sua integridade técnica em pronunciamentos recentes, o presidente não negou o encontro nem o diálogo noturno e secreto com Joesley Batista,
tampouco nega que o colaborador tenha lhe confessado fatos criminosos graves. Janot cita o diálogo de Temer com Joesley Batista sobre a suposta compra de juízes e de um procurador pelo dono da JBS e afirma que Temer deveria ter comunicado os crimes às autoridades. No sábado passado, Temer tentou se explicar. Para o procurador, uma segunda confissão. E por isso mesmo eu devo dizer que não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado os juízes, etc. Ele é um conhecido falastrão exagerado. O procurador destacou outro diálogo em que Joesley contou a Temer que estava pagando mesada pelo silêncio de Eduardo Cunha. Segundo o procurador, no pronunciamento, Temer confirmou que esse trecho da gravação é real. Hoje também a defesa de Temer pediu ao Supremo que o inquérito contra ele saia das mãos do ministro Luiz Edson Fachin e que seja sorteado para um novo relator que não tenha conexão com a Lava Jato. E que o tribunal separe o caso do presidente, do senador afastado Aécio Neves e do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, William. Cláudia, a gente viu logo no começo da sua participação a questão de revisão dos termos da delação. Isso aí provocou um choque supremo com a Procuradoria. Há outro problema entre os dois e se refere às discussões dentro do Supremo para possivelmente rever o que o Supremo tinha deixado claro, quer dizer, quem for condenado em segunda instância vai já para a cadeia. Os procuradores acham que isso enfraqueceria terrivelmente a Lava Jato. Gilmar Mendes falou claramente que está inclinado a mudar de voto. Se isso acontecer, a decisão que o Supremo tomou em outubro, por 6 votos a 5, poderia ser modificada. O que vigora hoje é o entendimento de que é possível executar a pena após decisão de segunda instância. No julgamento, Gilmar Mendes votou pela manutenção da pena em segunda instância. Alegou que após 2 instâncias já é possível ter convicção sobre a culpa. Mas essa semana, na sessão da segunda turma, onde são julgados os recursos da Lava Jato, pedidos de liberdade, por exemplo, o ministro disse que a prisão em segunda instância é uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. Gilmar disse que a sua nova tendência é mudar de posição. O ministro manifestou que a execução da pena com decisão de segundo grau deve aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ. E explicou. O problema é que está havendo uma enxurrada de casos em que, às vezes, há recursos pendentes, plausíveis até, isso tem que ser avaliado, né? E se decreta desde logo a prisão. Então, isso nós estamos dispostos a rever. Colocaria mais uma instância que examina essas questões. Quem me impressionou muito com esse argumento foi o grupo da Defensoria, que mostrou resultados estatísticos bastante plausíveis, né? E nós estamos falando aí de réus pobres. O procurador da Força Tarefa em Curitiba, Carlos Fernando Lima, disse que uma mudança prejudicaria a operação. Sempre interfere na Lava Jato, mas é mais do que isso. Ele interfere naquilo que nós temos como justiça penal. Não é possível uma justiça penal que nunca efetivamente seja cumprida, pelo menos em relação aos criminosos do colarinho branco. A procuradora Silvana Battini disse que a execução da pena a partir da segunda instância passou uma mensagem de eficiência da justiça para a população. A possibilidade de cumprimento da pena a partir da segunda instância é adotada em vários países democráticos. E isso representaria um avanço no Brasil hoje no combate não só à corrupção, como à criminalidade em geral, mas especialmente neste momento, uma revisão desse entendimento seria um retrocesso no combate à corrupção, sem dúvida. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que mudar o entendimento do Supremo seria um retrocesso. Um tribunal sempre pode mudar a sua orientação. Mas isso só se justifica quando haja uma mudança relevante na realidade ou uma mudança na percepção social do direito. Aqui, infelizmente, não houve nenhuma mudança na realidade. A corrupção ainda continua em grande escala. E tampouco a percepção do direito. A sociedade está clamando pela punição dessas pessoas que vivem do dinheiro, de desvio de dinheiro público.
de modo que não vejo nenhuma razão para modificar um modelo que começou a dar certo. William, e um detalhe muito importante, não existe uma previsão para que essa decisão sobre as prisões em segunda instância seja revisada. Seria necessário um novo julgamento de um novo caso. Além disso, é importante lembrar que a decisão que o Supremo tomou sobre as prisões em segunda instância tem repercussão geral. O que é isso? As instâncias inferiores devem seguir a determinação de que é possível executar as penas após julgamento em segunda instância, William. Obrigado, Cláudia. Boa noite para você em Brasília. A Polícia Federal encontrou no apartamento do senador afastado Aécio Neves anotações com a sigla CX2. Elas fazem parte dos documentos apreendidos na semana passada. Os documentos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Estavam no apartamento do senador afastado Aécio Neves, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Foram apreendidos na quinta-feira da semana passada durante a Operação Patmos, feita com base na delação dos executivos da JBS. Ao descreverem o que foi recolhido, os investigadores relatam que encontraram celulares, um aparelho bloqueador de sinal telefônico e vários documentos dentro de um saco plástico transparente. Entre eles, papéis com senhas, comprovantes de depósitos, anotações. Uma delas chamou a atenção: CX2. Na delação, Joesley Batista diz que deu dinheiro a Aécio Neves por meio de Caixa 2. Os investigadores também encaminharam ao Supremo o relato do que aconteceu quando eles prenderam um ex-secretário parlamentar que teria recebido propina destinada ao senador Aécio Neves. Segundo os policiais, ele contou que tentou esconder quase R$500 mil na casa da sogra. Menderson Souza Lima trabalhava para o senador mineiro Zezé Perrella. Segundo os policiais, ele disse que, ao saber das notícias da delação da JBS envolvendo o nome dele, pegou 2 sacolas com R$480 mil e levou para a casa da sogra, no município de Nova Lima, em Minas, sem informar a ela o que tinha dentro das sacolas. Depois, Menderson levou os investigadores até lá e entregou o dinheiro que estava escondido num quarto. A Polícia Federal disse que Menderson informou que o dinheiro era parte do valor que ele tinha buscado em São Paulo no dia 3 de maio. De acordo com os investigadores, esse dinheiro era para o senador Aécio Neves. A defesa de Menderson Lima diz que não vai comentar o caso porque não há denúncia formalizada pelo Ministério Público Federal. O senador Zezé Perrella disse que as investigações irão provar que ele não cometeu nenhuma irregularidade. A defesa de Aécio Neves disse lamentar que citações sem qualquer informação real sobre a que se referem, ou mesmo alguma contextualização que permita um esclarecimento, estejam sendo divulgadas por agentes públicos, e que uma eventual referência a CX2 não significa qualquer indício de ilegalidade. A Lava Jato chegou hoje à 41ª fase e o foco principal da operação são contratos da Petrobras para a exploração de petróleo na África. Uma das pessoas presas na operação desta sexta-feira é o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Xavier Bastos. Ele já está em Curitiba, onde ficará por tempo indeterminado. Pedro Bastos é um dos responsáveis pela compra em 2011 de um campo de petróleo em Benim, na África. O negócio resultou num prejuízo de 77,5 milhões de dólares. E o ex-gerente acabou sendo demitido depois que uma auditoria interna identificou que ele escondeu informações e pressionou os técnicos para apressar as análises. Esse poço comprado na África não rendeu um único centavo para a Petrobras, porque é um poço seco. Essa era uma operação que boa parte do corpo técnico da Petrobras foi contra, era evidentemente antieconômica e o preço para se realizá-la foi pagar uma comissão muito alta. O campo de petróleo foi comprado por 34,5 milhões de dólares. Segundo os investigadores, 1/3 desse valor foi repassado em forma de propina a João Augusto Henriques, que é apontado como operador do PMDB e está preso há quase 2 anos. Ele depois teria distribuído o dinheiro entre várias contas no exterior.
Entre os donos dessas contas estão o ex-gerente da Petrobras, Pedro Bastos, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-banqueiro José Augusto dos Santos e Fernanda Luz, filha do operador Jorge Luz, que também teria ligações com o PMDB. José Augusto teve a prisão decretada e se apresentou em Curitiba na tarde desta sexta-feira. Já Fernanda Luz foi convocada a depor, mas a polícia não a encontrou. Segundo a Força Tarefa, ela afirmou que vai se apresentar às autoridades na próxima semana. A defesa de João Augusto Henriques afirmou que ele não fez nada de ilícito. As defesas de Fernanda Luz, Jorge Luz e Eduardo Cunha não retornaram nosso contato. E nós não conseguimos falar com o advogado de José Augusto dos Santos. Ainda hoje, aqui no Jornal da Globo, vale a pena ser multitarefa? Dá certo isso? Nós temos também os gols da noite, movimentando a noite do futebol no Brasil, e Vanderleia, a rainha da Jovem Guarda, na coluna do Nelson Mota. Já no próximo bloco, a presidente do BNDES pede demissão. Mas ele nem desconfia que Lázaro... Uma das mais destacadas figuras da equipe econômica do governo, Maria Silvia Bastos, pediu demissão da presidência do BNDES nesta sexta-feira, alegando motivos pessoais. A marca do trabalho de Maria Silvia, a primeira mulher a comandar o BNDES, foi ter muito critério para conceder empréstimos e a empresas com boas práticas de governança. Depois de 1 ano e 10 dias na presidência, o banco anunciou a saída dela por razões pessoais. Maria Silvia Bastos Marques entregou o pedido de demissão hoje ao presidente Michel Temer. Em nota, o presidente disse que Maria Silvia é honesta, competente e séria e que moralizou um setor estratégico para o país, elegendo critérios profissionais e técnicos para os financiamentos. Nas últimas semanas, o BNDES passou a ser investigado por um suposto favorecimento ao grupo JBS no governo passado. Funcionários do banco foram levados para prestar depoimento no inquérito, o que levou Maria Silvia a divulgar um vídeo na internet. Nós, que respondemos pelo BNDES, e todos os empregados dessa instituição, são os principais interessados em que se apure quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação às suas operações. O governo não impediu a coleta de assinaturas para a CPI do BNDES, criada 2 dias atrás. Os fatos investigados são da gestão anterior à de Maria Silvia. Mesmo assim, ela disse a interlocutores que a CPI seria um instrumento para impedir as mudanças no banco que estariam desagradando políticos. Na carta deixada para os funcionários, Maria Silvia diz ter buscado olhar para o futuro e estabelecer novas estratégias para o banco. A Maria Silvia fez uma mudança nas regras de operação do BNDES, passou a privilegiar projetos em vez de setores, passou a dar uma ênfase muito grande à pequena e média empresa também, que passou a ter condições mais favoráveis de acesso ao banco. Então foi uma transformação muito grande na própria forma do BNDES operar, numa direção que eu acho muito positiva. O economista Paulo Rabelo de Castro, atual presidente do IBGE, será o novo presidente do BNDES. Ele assume o cargo na semana que vem. A agência de classificação de risco Moody's mudou a perspectiva da nota do Brasil de estável para negativa, aumentando a probabilidade de um rebaixamento do país por essa agência. Segundo a Moody's, a instabilidade política ameaça a recuperação econômica. Nesta semana, a Standard & Poor's, outra agência, também colocou a nota do Brasil em observação para possível rebaixamento e pelo mesmo motivo, instabilidade política. Em resposta, o Ministério da Fazenda afirma continuar comprometido com a agenda de reformas. Noticiário internacional, os países do G7 reunidos na Sicília, Itália, brigaram por conta de comércio e mudanças climáticas, mas houve acordo para ampliar o combate ao terrorismo. A reportagem é da correspondente Bianca Rottier. História, arte e beleza. Em Taormina, na ilha da Sicília, a anfitriã Itália recebeu os demais 6 países do G7 com sua maior riqueza. Mas o concerto no anfiteatro, construído antes de Cristo, com direito a pôr do sol e vista para o Mediterrâneo, teve uma baixa.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, antecipou a volta para casa para acompanhar as investigações sobre o ataque em Manchester, que deixou 22 mortos na segunda-feira. Mas não sem antes conseguir o que mais queria. Além do Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá assinaram uma declaração conjunta de combate ao terrorismo. Entre as medidas, uma pressão para que as grandes empresas da internet retirem automaticamente da rede informações consideradas propagandas extremistas e que repassem os dados sobre os autores para as autoridades competentes. Não à toa, a Sicília foi escolhida pelo governo italiano para receber o encontro anual do G7. Essa ilha é considerada uma das principais portas de entrada na Europa para quem chega da África e vê praticamente todos os dias desembarcarem aqui barcos com migrantes e refugiados. Só hoje, 20 embarcações partiram da Líbia rumo à Itália, que, pelo andar da carruagem, deve receber cerca de 200 mil pessoas até o fim do ano. Por isso, a maior ambição do governo de Paolo Gentiloni era alcançar neste sábado uma ampla declaração conjunta, reconhecendo as responsabilidades de todos diante da crise dos refugiados. Mas, segundo o jornal britânico The Guardian, os Estados Unidos já avisaram que vão pular fora desse barco e só assinam um documento se mencionarem a soberania nacional para controlar suas próprias fronteiras. Daqui a pouco, Vanderleia na coluna de Nelson Mota, e a seguir, o que é multitarefa? A maioria das pessoas acredita que no mercado de trabalho fazer várias tarefas ao mesmo tempo é sinônimo de eficiência e produtividade. Anitta, se ninguém se mexer para fazer esse teste de DNA... A tecnologia da informação aumentou a percepção de que as pessoas seriam mais aptas a cumprir multitarefas. Mas será que o cérebro acompanha? Será que melhora a produtividade? Confira na coluna de Samidana. Você se considera uma pessoa multitarefa? Quando você está assistindo TV, você fica no computador e no trabalho atende uma ligação, abre uma planilha, anota tudo ao mesmo tempo? Eu tenho um desafio para você. Eu vou pegar um bolo de dinheiro e vou pôr várias notas em cima dessa mesa. Eu quero que você me fale depois quantas notas de R$5 vão aparecer. Vamos lá? E aí, tá indo bem? Mais 3 notinhas para finalizar. Se você disse que a nota de R$5 apareceu 6 vezes, parabéns, você acertou. Mas você reparou o que aconteceu nesse cenário enquanto contávamos as notas? Essa mesa era verde. A minha camisa era lilás. Essa caneca não existia e várias outras coisas apareceram no cenário. Se você não notou todas as mudanças, não se sinta mal. É apenas seu cérebro lhe pregando uma peça. A gente não consegue olhar todos os detalhes quando a gente está prestando atenção em uma única coisa. Nosso cérebro prioriza a atenção. E como fica no trabalho? A maioria das pessoas acredita que no mercado de trabalho fazer várias tarefas ao mesmo tempo é sinônimo de eficiência e produtividade. A gente veio aqui fazer um teste para ver como fica o desempenho das pessoas quando há mais de uma tarefa a ser feita. Você se considera uma pessoa multitarefa? Com algumas coisas sim. Tem a necessidade de você ser multitarefa no sentido de realizar várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é difícil na hora que você tem que ter um maior foco nas atividades, conseguir ser multitarefa. Estou trabalhando, estou fazendo análise, faço análise conversando com o chefe, por exemplo. Uma coisa a gente está com uma tela aqui, a outra do outro lado, então a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem um teste, as tarefas são muito simples, funciona da seguinte forma. Na primeira fase você vai usar
a esquerda e a direita do cursor para não deixar a bolinha cair. Se a bolinha não cair, vai entrar uma segunda tarefa. Você tem que continuar a primeira, fazendo a segunda, aí os cursores para cima e para baixo, para desviar de umas flechinhas que vão aparecer. Quando você passar dessa fase, você vai mexer nas teclas WASD para levar os quadradinhos ao seu objetivo. E aí tem a última fase, que é uma barra de espaço, que é uma aeronave que sobe e desce. Mas essa precisa ser muito multitarefa para chegar. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Tá fácil, né? Por enquanto, sim. Ai, meu Deus. Ah, eu tinha que continuar. Quando estavam só os dois primeiros, aí tava tranquilo, né? Mas aí, depois que apareceu o terceiro... Você vai apertar uma tecla achando que vai movimentar um lado, mas na verdade é o de baixo. Aí você já acaba confundindo as teclas. Percebi que é difícil você manter o foco em várias atividades ao mesmo tempo. A distração, eu não entendi direito o que tinha que fazer aqui, então quando estava começando a pegar o jeito aqui, descuidei a bolinha caiu. Depois do teste, você se acha mais, menos ou a mesma coisa multitarefa? Talvez acho que menos do que eu gostaria. Há uma tendência das pessoas quererem fazer tudo ao mesmo tempo. As pessoas acham que é eficiente fazer uma reunião com um celular, uma planilha, ficar conversando, isso é sinônimo de produtividade. Mas nem sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo melhora o desempenho. Às vezes, é melhor focar uma coisa de cada vez. Conosco aqui no estúdio, Samidana. Boa noite, Sami. Muito boa noite, Para a gente William. conversar sobre a reportagem, ou sobre a sua coluna, como todos acabaram de ver. Olhando a mim, me pareceu que reitera aquilo que é meio que um consenso comum. Foca, senão você não cumpre a tarefa. Pois é, William. Boa noite para você que nos assiste. Tem dois mitos. O primeiro é que as pessoas acham que são muito mais multitarefa do que de fato são, sobretudo os jovens. E o segundo é que quando tentam ser multitarefa, acabam diminuindo a produtividade. Então, esses dois mitos é a primeira coisa, William. Mais jovem tem essa mania. Agora, Sami, a gente sabe, por exemplo, dos estudos que se faz a respeito da reação do cérebro, por exemplo, na aviação. A primeira coisa que acontece é eliminar qualquer incentivo do áudio, principalmente em emergência. Os pilotos preferem se concentrar no que eles veem, mas isso é sinal de que o cérebro pede que você se concentre. Exatamente. O cérebro pede, William. E aí vem a minha segunda dica para vocês. Por exemplo, se você ficar 20 minutos no celular, outros 20 minutos escrevendo alguma coisa e mais 20 minutos no e-mail, é mais eficiente do que ficar 60 minutos fazendo as três coisas ao mesmo tempo. O que os pilotos fazem, William, tem toda a razão. O cérebro precisa priorizar uma tarefa, mas eu acho que os pilotos são muito bem treinados para não acontecer esse tipo de problema. Bom, a psicologia disso daí tenta estudar hoje se vem da idade das cavernas a pessoa eliminar o barulho que a perturba. Mas a questão continua de pé, Sami. Por que as pessoas acham que podem fazer várias tarefas ao mesmo tempo e você está encarregado aqui de provar que elas não podem? Exatamente, William. As pessoas acham que são multitarefas, que é super fácil fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente trouxe aqui um estudo da Universidade de Londres com 1.100 pessoas. Eles olharam 1.100 trabalhadores e mediram a produtividade em várias tarefas. Para você ter uma ideia, é pior você tentar fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo do que ficar uma noite sem dormir ou até ter o efeito de maconha. Então, os jovens, às vezes, e muitos que já não são tão jovens, tentam fazer várias coisas, e-mail, com celular, e acaba a produtividade indo por água abaixo. Sami, vamos ver se você é multitarefa. Quantas vezes você mudou de câmera? Eu acho que eu falhei, mas eu diria que... Mas você tinha foco. Teu foco é acompanhar a mudança de câmera. E aí fica... Como é difícil apresentar um telejornal, William. Você tem essa habilidade aí de prestar atenção na notícia, falar, não é fácil. Lembrando, William, que aí para você de casa, a gente deixou no site o jogo que chama Multitask Games. Tem um link no site do Jornal da Globo que você pode conferir e fazer isso. Depois você faz e me conta, William. Não é fácil, mas eu tô achando que você é mais multitarefa
multitarefa que a média. Não, de jeito nenhum. Muito obrigado, Samir. Até a Boa próxima. noite pra Tchau, você. tchau. Daqui a pouco a coluna de Nelson Mota e a seguir muita oferta e pouca procura no feirão de imóveis da Caixa. Domingo no Alto Esporte, várias formas. Correira encaram Suzy Rego e Helga Nemetic. O mercado imobiliário tenta reagir à crise oferecendo descontos. É o feirão da Caixa e a reportagem é de Verusca Donato. Mascotes, mulheres fantasiadas, gente ávida para fazer negócio. Vamos vender, vamos ganhar dinheiro! E muita oferta. Temos apartamentos de todas as metragens, aí, 40 metros, 44, 50. É a volta do Feirão da Caixa que acontece em 11 cidades. Esse ano o evento vem mais enxuto, com menos ofertas de imóveis do que no ano passado. Mas o banco aposta no financiamento, que no primeiro trimestre chegou a 18 bilhões de reais e superou os 15 bilhões de 2016. As condições de financiamento mudaram um pouco, nós melhoramos algumas faixas de renda, uma faixa de renda de um fundo de garantia possibilita uma condição melhor para o mutuário entrar no programa de financiamento. Mas nenhum argumento parece convencer esse casal. Eles vieram dispostos a comprar o primeiro apartamento, mas esbarraram no principal, o preço. Tá caro o imóvel. O Marcos tentou conseguir um desconto, mas nada. E ficou inseguro. É pela incerteza, né? Do mercado mesmo, essas confusões com a política que está acontecendo. Quem trabalha no mercado da construção tem dois caminhos. Ou acredita que as pessoas vão voltar a comprar ou fecha as portas. Pelo que a gente vê aqui em São Paulo, no Feirão da Caixa, muitos apostam numa onda mais positiva. Eu quero uma salva de palmas para o Igor, que acaba de realizar o sonho da casa própria! O Igor e a Luciane comemoraram o primeiro imóvel. E agora não veem a hora de se mudar para o apartamento de 40 metros quadrados que fica pronto no ano que vem. Vão ter que encarar 30 anos de prestação. Nós não temos dinheiro da entrada e como eles facilitaram para parcelar o valor da entrada, aí ajudou para realizar nosso sonho. Parabéns. Futebol, 3 jogos movimentaram a noite de sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em Santa Catarina, o Criciúma saiu na frente do América Mineiro com gol de pênalti de Zé Roberto. Mas o América virou com Rui. Renan Oliveira no rebote. E Bill. Final 3-1 para o América. Boa Esporte e Oeste ficaram no empate em Varginha. Rodolfo fez para o Boa. E Mazinho deixou tudo igual para o Oeste. Ficou 1-1. Empate também no Serra Dourada. Alex Alves aproveitou o escanteio e fez o gol do Goiás, mas no minuto seguinte, Bruno Lopes marcou para o Brasil de Pelotas. 1-1 foi o placar final. Não perca no próximo bloco, a coluna de Nelson Mota celebra os 70 anos de Vanderleia. Você vai dizer que gosta de mim. Sei que você... Ao lado de Erasmo e Roberto Carlos, Vanderleia se tornou a rainha da Jovem Guarda, a versão brasileira de muitas mudanças de comportamento no final dos anos 60. Ainda nativa com reconhecimento de crítica e público, Vanderleia está na coluna de Nelson Mota. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Da infância pobre no interior de Minas, a rainha da juventude. De cantora de rocks e baladas, a intérprete de MPB. Da Jovem Guarda, a mulher que superou grandes perdas. Vanderleia completa 70 anos como uma guerreira vitoriosa que endureceu sem perder a ternurinha. Receba a prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. Vanderleia nasceu em Governador Valadares e veio criança para o Rio. Com 10 anos já ganhava concursos de rádio e com 16 lançou seu primeiro single. Com 18 era escolhida por Roberto e Erasmo
para o trio que faria da Jovem Guarda o maior sucesso do ano em 65. Que vontade de dizer te amo. A Jovem Guarda tomou conta do Brasil. Lançou moda, vendeu milhões de discos, influenciada pelo rock americano e baladas italianas, criou a música que a juventude esperava. Com suas mini saias, sua graça e suas pernas fabulosas, Wanderleia se tornou a rainha das jovens tardes de domingo. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer que gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. E estrelou o filme Juventude e Ternura. Meu amor, finalmente encontrei você. Quando a Jovem Guarda acabou, em 1968, Wanderleia se aproximou da MPB moderna e gravou o LP Maravilhosa, com músicas de Gilberto Gil, Jorge Maltner e Assis Valente. Já me disseram que você entra no SESC, no Chapando no Talpa, tá de caminho. Agora tá dizendo que tá já Penicite, vai entrar na Canivete, vai fazer a operação. Em 1983, regravou com grande sucesso O Menino Bonito, de Rita Lee. Lindo, eu me sinto enfeitiçada, correndo perigo. E fez um dueto com Raul Seixas em Quero Mais. Cheiro de mato, cheiro seu chamego, tenho sede, teu suor é água que eu quero beber. Lhe faço festa, faço dengo, lhe mordendo e essa coisa vai crescendo, eu me derramo em você. Em diversas fases da sua vida, a Ternurinha teve que enfrentar perdas trágicas de uma irmã mais velha, um irmão mais novo e um filho de 2 anos, que a levaram a depressões que interromperam a sua carreira. Eu pedia a energia da natureza que me desse força para suportar aquele momento. Ela sempre voltou por cima com sua música. Agora eu posso argumentar. Obrigada por esse momento maravilhoso. Maravilhoso. Fico com vontade enorme de retribuir, de dizer para vocês que eu amo vocês tanto quanto vocês amam. Em 2008, seu excelente disco Nova Estação ganhou vários prêmios da crítica e mostrou Wanderleia renascendo mais uma vez. E melhor do que nunca. Se tudo pode acontecer, se pode acontecer qualquer coisa, um deserto florescer, uma nuvem cheia não chover. Aos 70 anos, Wanderleia está inteiraça e vivendo um grande momento na sua carreira. E alegrando os fãs com sua música eternamente jovem. É muito interessante você perceber que o que você fez na sua adolescência, na sua juventude, marcou tão profundamente o coração, a alma do povo brasileiro. É muito lindo. O brasileiro, quando entra no show, é entusiasmado, quando cai, samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. O brasileiro, quando entra no show, é entusiasmado, quando cai, o samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais cavaquinho com um pandeiro, violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais cavaquinho com um pandeiro, violão na marcação. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever nossas reportagens, basta ir ao Globo Play. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Assista agora ao programa Conversa com Bial, hoje com a escritora inglesa Jojo Moyes. Em seguida tem o último episódio da temporada de Rush, Medicina VIP. Para vocês, uma boa noite. À vontade, delataram todo mundo e estão agora livres lá em Nova York. A questão é muito mais importante do que simplesmente dar uma satisfação à indignação que muitos sentem diante de crimes que acabaram compensando. A Lava Jato diz que rever os termos do acordo de delação premiada equivale a desautorizar um de seus principais instrumentos de combate à corrupção. Com a palavra, o Supremo. E você vai ver também. O Procurador-Geral da República diz que Michel Temer fez uma confissão ao confirmar a conversa com o empresário Wesley Batista.
e pede autorização ao STF para ouvir o presidente. A decisão de mandar prender após condenação em segunda instância volta a ser discutida entre ministros do Supremo. O que quer dizer a expressão CX2, registrada em um manuscrito encontrado no apartamento de Aécio Neves, no Rio? E mais, o pedido de demissão da presidente do BNDES. Os gols da noite. Você se considera uma pessoa multitarefa? Na coluna do economista Samidana, o desafio de combinar eficiência e falta de tempo. Nem sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo melhora o desempenho. E na coluna de Nelson Mota, a musa da Jovem Guarda. Vanderleia completa 70 anos como uma guerreira vitoriosa que endureceu sem perder a ternurinha. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. O Supremo Tribunal Federal se prepara para eventualmente rever os termos da delação premiada assinada pelos donos da JBS com a Procuradoria-Geral da União, da República, Procuradoria-Geral da República. Delação essa homologada pelo próprio Supremo. Vamos ao vivo a Brasília com Cláudia Bontempo. Cláudia, boa noite. Cláudia, é uma disputa importantíssima. Os procuradores da Lava Jato dizem que essa delação, os termos dela acertados com a Procuradoria da República, eu não vou errar de novo, esses termos têm força de contrato. Ministros do Supremo dizem outra coisa, que eventualmente os procuradores cometeram uma ilegalidade ao não aplicar qualquer punição aos delatores. Bom, a gente sabe que os termos do acordo são polêmicos. Os delatores não foram presos e estão fora do país. Não foram nem denunciados e ganharam perdão judicial. O ministro Gilmar Mendes é a favor de que o tema seja discutido em plenário. Eu tenho a impressão de que nós vamos ter que discutir esse tema da homologação. Eu já tinha discutido com o ministro Teori, no sentido de que essa matéria fosse discutida pela turma. Porque o que a lei diz? Que o juiz é que homologa. O juiz aqui não é o relator, quando se trata de tribunal. É o próprio órgão. Portanto, ele pode até fazer a homologação prévia, mas sujeita a referendo. Gilmar Mendes concluiu dizendo que, pelo fato de a delação envolver o presidente da República, o tema deverá ser discutido no plenário do Supremo, William. Cláudia, há uma pressão forte mantida pela Procuradoria, hoje eu estou errando com eles, hein? A Procuradoria-Geral da República sobre o próprio Supremo. O Rodrigo Janot, ele pede para ouvir o presidente Michel Temer